Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Vamos falar hoje de mais um tema dentro da disciplina de projetos de empreendimento. Agora, a questão de estudo de mercado. A gente pode dizer que é o ponto de partida da maioria dos projetos, né? Quando você pensa em fazer um novo projeto de empreendimento, você pensa, será que o meu mercado comporta esse novo produto ou essa expansão? Então, é algo que se tem que pensar antes de cada projeto, né? Na verdade, da maioria. Tem alguns casos que não é necessário, que a gente vai falar na sequência. Nesta fase, são identificadas necessidades de mercado ou sociais, que devem ser atendidas pelo empreendimento privado ou público. Então, é importante também frisar que, às vezes, no estudo de mercado, quando você vai avaliar, né, as necessidades, sim, quando você vai fazer uma pergunta espontânea ou você vai dar algumas opções para as pessoas, às vezes tem as pessoas ou as empresas que são seu público-alvo não sabem de fato o que precisam, entre aspas, né? Porque você pode estar propondo algo novo que as pessoas ainda não têm noção daquele produto específico. E só lembrando, quando eu falo em produto, eu me refiro tanto aos produtos tangíveis, que seriam os bens, quanto serviços, que seriam intangíveis. A partir da demanda estudada, pode ser estimadas a capacidade produtiva a ser instalada, as necessidades de matérias-primas, o montante esperado de recolhimento de impostos e o nível de alguns elementos e despesas variáveis, dentre outras, né? Então, a partir do momento que você estima, né, aquela necessidade, qual o tamanho daquela necessidade, você consegue fazer todo o seu planejamento estratégico da sua empresa, de capacidade, de necessidade de matéria-prima, o tipo de matéria-prima, que vai ser até a nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, isso é um ponto de partida crucial. Porque, por exemplo, se você estima, por exemplo, de maneira superestima, vamos dizer assim, que você faz uma capacidade muito além do que o mercado necessita, você vai ter capacidade ociosa, os custos fixos altos. Então, você vai ter os seus custos fixos explodindo, né? Vai ter um custo muito alto. Mas também, por outro lado, se você não estima tão bem, estima aquém da necessidade, você vai se ver com sua capacidade interna muito sufocada, sem poder ter até espaço de margem de manobra. E isso também causa internamente um estresse muito grande. Então, algo muito importante, né? E também, se você estima quem, você vai ficar fazendo, por exemplo, aumentando de forma pontual, sem planejamento, prejudica o layout. Então, o ideal é que essa demanda seja bem estimada antes do projeto, né? Para poder fazer da melhor forma. Aqui, né, como eu falei, né, que a maioria dos projetos você começa com essa questão do estudo da demanda, né, no mercado. Mas em alguns casos não é necessário, né? Aqui um exemplo, por exemplo, um projeto de adaptação de um projeto produtivo, do processo produtivo, em que em decorrência da exigência legal. Legalmente agora é preciso colocar um espaço entre uma área e outra, vamos dizer assim, um espaço, uma mureta, uma coisa, uma grade, algo nesse sentido, uma grade de proteção. Aí, nesse caso, eu não preciso fazer o estudo de mercado para esse projeto. Eu faço de acordo com a necessário. Eu vou fazer uma pesquisa de preço, de materiais, enfim, para atender da melhor forma, mas não é necessário fazer um estudo de mercado. Ou, por exemplo, você quer melhorar a eficiência de um processo. Aí você tem uma máquina A, uma máquina B, você está fazendo estudo de melhorar a sua eficiência, de produtividade. Então, nesse caso, não precisa também, é, se você tem demanda para isso, né, já sabe que tem uma demanda para ser atendida, então você pode, às vezes, focar na, nessa, nessa troca. Por exemplo, somente se a máquina for uma máquina de um recurso gargalo, que você já sabe que há essa necessidade, então.
Aí você vai imediatamente até um estudo de mercado, né? Porque sabe que não tem a necessidade, e você vai proceder a essa substituição. Aqui, né, os objetivos do estudo de mercado, né? Aqui vem os objetivos. Comercializar o que, quanto, onde, a quem e de que forma. Então, são pontos a ser respondidos, porque, por exemplo, você pode comercializar um hambúrguer, né? Vai fazer uma hamburgueria, só que eu quero que a hamburgueria seja só delivery. Então, talvez o onde não se aplique tanto, né? Aí você vai ter seu nicho que está na redondeza e era isso. Mas se você vai atender ao público, talvez isso, assim, presencialmente, aí talvez essa questão seja mais preponderante. Aí entra aqui de que forma, né? É o quê? Quanto? Qual o volume que você quer atender? São pontos importantes. Aí os outputs, né? Os produtos, né? Bens ou serviços, dimensionamento de mercado, distribuição do mercado. Você pode entender como é que está o mercado para aquele produto que você quer comercializar, a segmentação, estratégia de comercialização. Aí isso impacta no produto, no preço, na promoção, distribuição, inovação e responsividade. Então, são coisas que são sempre atreladas, né? E isso também afeta a tecnologia e processo, tecnologia, capacidade de localização e capacidade de distribuição, que influi também na tecnologia, investimentos, receitas, custo, localização, tecnologia, processo, investimentos em processos de gerência. Então, essa decisão lá atrás é importante perceber o quê? Que uma decisão lá atrás que eu digo, aquele momento de planejamento, feita de forma bem feita, bem analisada, vai impactar positivamente aqui essa gestão lá no futuro. Mas também o oposto é verdade, né? Se uma má gestão, um mau planejamento, né, nessa fase de concepção, também vai afetar a forma de que esse processo é feito lá no futuro. Então, por isso essa importância. Então, a gente percebe, né, que empresas mais maduras, quando elas decidem se localizar em determinado local, tem um estudo ali, já sabe se tem uma capacidade de que aliás, uma demanda que vai absorver aquela produção, ou se não vai ser ela internamente, os canais de distribuição para outros países, outros locais. Então, são fatores que são bem estudados. Claro que a nível de pequena e microempresa, a gente percebe que isso não é feito dessa forma tão estudada, porque às vezes as pessoas vão talvez no certo impulso de fazer aquele negócio sem muito, vamos ver o que dá, né? Então, mas o ideal é ter esse planejamento prévio. Aí aqui, né, tem a questão da procura satisfeita ou insatisfeita. Na procura satisfeita, os consumidores estão satisfeitos com a oferta do produto do mercado, não havendo consumidores desatendidos. Então, teoricamente, você ali, você não teria aquele gargalo que a gente diz interno, né? Você tem um gargalo externo que você, tipo assim, as pessoas estão sendo atendidas e se você produzir mais, não vai ter mais pessoas para consumir. Então, você tem que trabalhar fora do seu mercado, né? Nesse caso da procura satisfeita. A procura satisfeita é o oposto, né? Parte dos consumidores não consegue adquirir o produto por algum motivo, né? Pelo menos no nível desejado. Às vezes você pode até atender, mas não da forma que você gostaria. Eu tenho um salão de beleza e quando está lotado eu atendo todo mundo, mas a que custo, né? Às vezes as pessoas esperam mais do que gostariam, às vezes é aquela correria, enfim, tem todas essas questões que podem ser, essas questões que podem ser levantadas. Em um mercado com procura satisfeita, a entrada de uma nova unidade somente poderá ser feita por meio da substituição ou deslocamento de competidores, né? Então, ali você não tem mais, vamos dizer, a demanda, então você só consegue inserir novos produtos se você tiver uns competidores se deslocarem para outros mercados ou não conseguirem atender por algum motivo, enfim. Então, isso impacta, né, implica num estudo mais aprofundado dos fatores que influenciam o mercado, uma vez que provavelmente as empresas já instaladas defenderão de forma mais intensa para evitar a perda da participação no mercado. Então, você quer ampliar seu mercado nesse cenário de procura satisfeita. Então, os competidores vão estar ali de olho para também não deixar você tomar esse espaço.
E o da sair insatisfeita, provavelmente haverá menos intensidade de competição entre as empresas atuantes, né? Porque tem a parcela dos clientes que não estão conseguindo ser atendidos, né? Então, nesse caso, a empresa poderia focar primeiramente naquele nicho de pessoas que não estão sendo conseguidas ser atendidas pelas empresas que estão atuantes no mercado. E também, por esse motivo, as empresas não vão sentir, não vão perceber tanto essa concorrência, porque elas já não estão tendo aqueles clientes. Então, aí você tem mais tranquilidade para poder avançar dentro do mercado, né? Aí, algumas questões fundamentais, né? No estudo de mercado. Quem são os clientes potenciais, né? Quando você vai fazer o estudo de mercado, é importante perceber quem é o seu público-alvo. Porque a sua pesquisa vai se concentrar naquele público, né? Imagina, eu quero abrir uma academia. Aí eu posso concentrar meu público-alvo nas pessoas que já treinam, né? Que já tem essa rotina para ver qual que se espera da academia, enfim. Então, é essa questão, porque talvez a pessoa que não treina, não tem essa familiaridade, nem tanto faz como tanto fez, né? Às vezes. Mas uma pessoa que já tem essa que seria um público-alvo do seu serviço, você vai direcionar para aquele perfil. Qual será a quantidade vendida? Por qual preço os clientes estão dispostos a adquirir os produtos? Isso é bem importante também, né? Porque você pode também alocar seu produto de acordo com o nível, né? É, de quanto as pessoas querem gastar naquele tipo de produto. Ah, eu vou querer trabalhar um produto mais popular. Ah, não, eu vou querer um nicho mais elitizado, né? E depende muito do que se espera. Não é pior nem melhor, né? Assim, são nichos só diferentes. Para responder essas questões, a pesquisa não deve considerar somente essas variáveis diretamente. Vocês podem pegar, porque, por exemplo, às vezes uma pesquisa, pergunta a renda. As pessoas têm uma certa, vamos dizer assim, resistência em dizer sua renda, né? Então, você pode fazer questões indiretas, né? Você pode perguntar a renda e fazer questões indiretas para tentar estimar isso, né? Ela deve contemplar, na medida do possível, todos os fatores que direto e indiretamente compõem e afetam as decisões de compra por parte dos clientes potenciais. A pesquisa de mercado pode requerer várias fontes de dados, sejam elas internas e externas, ou externas. Então, você pode fazer pesquisas, né? Mas também você pode analisar o cenário macro, né? Econômico, enfim, do ambiente, para ver se comporta, né? Aí as etapas de uma pesquisa de planejamento, né? Etapas da pesquisa de mercado. Aí se começa com planejamento, né? Prever recursos financeiros, pessoais e terceiros, bem como estabelecer as fontes mais adequadas, né? Mais adequadas e metodologias a serem empregadas para coletas e análise de dados. Esse ponto é bem importante, mas antes disso, né, o livro começa com a parte e cita essa forma de planejamento, mas eu diria que ainda tem a etapa do você definir bem seu objetivo da sua pesquisa, né? Seu objetivo, seu público-alvo, né? Assim, eu acho que antes de ir vamos ver ali da pesquisa, você tem que definir essas questões. Aí, inclusive, gente, eu vou deixar dois vídeos aqui sobre previsão de demanda e análise de dados para vocês darem uma olhada, tá? Darem uma olhada. É, não que vai já preencher todas as lacunas desse tema, mas é um tema bem abrangente, essa parte de previsão de demanda, enfim, mas vai dar uma noção para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar os dois links de outros dois vídeos que eu fiz para ajudar nesse entendimento. Aí vem a coleta de dados, né? Uma coisa importante. Se os seus dados são ruins, assim, ruins que eu digo assim, você não fez com seu público-alvo, você não usou a técnica de amostragem adequada. Então, os resultados vão ser ruins no sentido não das métricas, não da análise que você poderia tirar, mas que aqueles dados não vai causar não vai ter uma inferência
relevante para sua análise. Então, você tem que ter cuidado nesse ponto, porque dados mal coletados, eles não são confiáveis. Dados bem coletados são confiáveis. Essa diferença é bem importante. Então, se você vai construir um negócio em cima de dados não confiáveis, é bem preocupante. Aí, a análise de dados tem várias técnicas estatísticas, das mais simples às mais complexas. Então, eu reforço que vou deixar dois vídeos aí para vocês darem uma olhada. Vou ensinar algumas técnicas básicas e vamos falar um pouquinho das técnicas mais avançadas, né? As mais avançadas, se vocês têm facilidade, se têm interesse, é legal até começar aplicando, né? E então, tomando essa apropriação desse conhecimento, porque você não vai só usar na etapa de estudo de mercado, né? Você pode usar mais na frente para prever sua demanda, né? Enfim, é muito abrangente essas análises. Apresentação dos dados. Geralmente, para ler dados, né, entender dados, eu gosto muito de gráficos e tabelas sintéticas, né? É até a sugestão do livro, mas é algo que já é meio que bem consolidado na área estatística, né, de interpretação de dados, tabelas, gráficos, que eles dizem muitas coisas visualmente, né? E você não precisa ficar falando, tendo muito texto, né? Você consegue ali rapidamente ver, principalmente se você, por exemplo, não estiver na posição vamos dizer assim, de dono do negócio. Se você estiver na posição de fazer uma pesquisa para alguma empresa, você pode ser consultor, você pode trabalhar naquela empresa, tá fazendo essa pesquisa. Então, a forma que você apresenta, né, para os stakeholders ali, os envolvidos no negócio, é muito importante. Tá bom? Então, aqui a gente finaliza essa parte, mas eu vou deixar de forma para fechar esse conteúdo, dois vídeos para vocês verem sobre a questão de previsão de demanda, sobre análise de dados, para vocês se interarem mais sobre esse assunto. Creio que já virem outras disciplinas, mas é mais para reforçar, ou, se for o caso, alguma coisa nova para dar um start aí na cabeça de vocês, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar, e aqui estão as referências, e até a próxima.